A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia, ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair. No nosso terceiro episódio do Humanamente de hoje, nós vamos também trazer um trechinho, né, de uma obra, de um livro. Hoje a gente vai falar sobre O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. E eu vou pedir para a Aline falar um pouquinho para nós aí, dar um contexto dessa obra e do trecho que a gente vai ler. Maravilha, Jerusa. Então, olá a todos. Hoje, como a Jerusa comentou, vamos trazer mais alguns trechos de mais uma obra belíssima, né? Uma obra literária interessantíssima, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma fábula, na verdade, né, que conta a saga de um cavaleiro que matava muitos dragões e era muito conhecido pela sua bravura, né, e pela sua coragem de sair por aí, né, enfrentando batalhas e matando dragões. Porém, ele estava, assim, resumindo bastante, até para não dar muito spoiler, porque é uma obra que vale a pena ler. Ele se identifica tanto com esse papel que ele tem de cavaleiro, né? Que ele, inclusive, começa a partir em sagas não tão necessárias. Ele se identifica tanto que ele sai para resgatar donzelas que nem estão em perigo ou que nem querem ser salvas, né? Porque ele está mais identificado com aquele papel do que qualquer outra coisa, aquela armadura que ele veste. E ele começa também a usar armadura não só quando está na batalha, mas também em outros momentos. Então, ele em casa, né, começa, para não ter que se envolver com assuntos que naquele momento ele não está tão afim, ou para não ter que se abrir para alguma situação familiar, né, para às vezes não ter que ouvir a sua esposa, enfim, ou o filho, ele começa a usar essa armadura como uma barreira, né? Como uma barreira para ficar escondidinho atrás da armadura e não ter que lidar com determinadas coisas. Só que o tempo vai passando e, sem ele se dar conta, chega um momento que ele já não consegue mais tirar, nem quando ele quer, ele consegue mais tirar essa armadura, né? E ele acaba se vendo preso ali. E a partir desse momento, dessa agonia, ele já não estava mais conseguindo nem se alimentar, porque, né, não conseguia passar pelo capacete o alimento. É uma alegoria, assim, muito fantástica. É bom a gente imaginar, quem nunca viu, talvez em algum museu por aí, uma armadura, né? Imaginar o que deve ser você estar com uma armadura. Era pesado pra caramba, né? E aí tem aquela portinhola que é assim, Para a boquinha, né? para a Sim, boquinha, porque levar não é pensado para se alimentar, né? É pensado para proteger quando vai para para a proteger. batalha. Exatamente. Porém, ele estava já se protegendo em momentos que não precisava se proteger, quer dizer, o momento que ele poderia estar aberto, vulnerável, né? Ou até mesmo momento de intimidade, né? Ele começou a usar aquilo ali também como um pretexto e como uma barreira, até o ponto de que ele já não, ninguém de fora mais o reconhecia, né? E ele próprio já não conseguia mais tirar aquela armadura. E aí, a partir disso, dessa angústia e de toda essa situação, ele sai, né? Parte numa saga de tentar tirar essa armadura. E no caminho encontra, veja só, né? Que coincidência com encontra um mestre, né? Alguém que o aconselha, encontra amigos na saga, né? Sim, e E aí nos encontramos aqui com uma história com a velha jornada do herói, né? a velha Velha, jornada do herói. a velha jornada do herói. Mas Velha, aqui nova, atemporal jornada do herói.
A jornada de sempre. E a ideia é a gente passar aqui um trechinho, alguns trechinhos, e a gente poder ir comentando aí, como sempre, falando um pouquinho, talvez sobre dois aspectos que parecem contrários, porém não são, que é a solidão e as relações humanas. Exato. Parece paradigmático, contrário, paradoxal, mas não não é. são. De A maneira qualidade de um está intimamente relacionada com a qualidade do outro. Então tá. Exatamente. A gente começou, na verdade, no meio do trecho, né? Para trazer um pouco do contexto aqui. E aí, aliás, antes de começar aqui o trecho em si, Aline, pode só contar para nós aqui, você já deu um pouquinho do contexto, mas onde é que ele está exatamente, né? Quando a gente vai encontrar com ele agora. Isso. Nisso ele já passou pelo momento de negação, já passou pela. Tá no momento ali de aceitação da sua prova, né? E de começar a caminhar sozinho agora. Ele já encontrou os seus amigos, né? Como toda fábula tem animais também representando alguns personagens ali que que representam a sabedoria, enfim, leiam, é muito bom. Mas ele está no ponto, então, agora de que ele precisa começar a trilhar o caminho sozinho. E ele adentra o Castelo do Silêncio. Esse é o nome do castelo, né? Esse primeiro castelo que ele entra. Ele está com medo de entrar sozinho. Inclusive, o capítulo até começa, né? Dizendo que ele tremia e a armadura toda fazia barulho. Ele estava tremendo de medo. Mas mesmo com medo, ele foi. E ele encontra lá dentro um outro personagem, né? Que ele fica muito espantado de ver dentro do Castelo do Silêncio, porque ele jamais imaginou que aquele personagem, que agora tu vai apresentar pra gente, né? Estivesse lá, precisasse fazer esse tipo de jornada, né? Já que ele considerava esse outro personagem já tão sábio, que é o rei. Muito bem, então vamos lá. Olá, cavaleiro. O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um canto mais afastado da sala. Rei, disse ele ofegante, não o tinha percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo porta nenhuma. Não é possível ver até que se compreenda, explicou o rei. Quando você compreender o que há nesta sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente, espero que sim, rei. Nós também, já torcendo pelo cavaleiro. Querida, essa semana eu assisti um concerto de música japonesa junto com uma camerata, lindo, 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 lindo. E aí tinha uma frase que dizia assim: nós tropeçamos nos mesmos erros até que compreendamos o azul do céu. Então, essa frase me lembrou esse trecho, né? Em que ele vai precisar, ele só vai encontrar a porta a partir do momento que ele compreendeu o que há naquela sala, né? De uma certa forma, e é interessante porque não é a mesma resposta para todos, né? Mais adiante no livro, a gente não vai tocar nisso agora, mas o próprio rei fala, né? Ele diz, mas então por que tu não me dá a resposta? E ele fala, não, mas para cada um é diferente. A gente pode estar na mesma sala, mas a porta para você vai ser uma e para mim outra. E mais, cada vez que o rei vai lá, a porta está num lugar diferente, né? Eu entendo uma forma de ver, né? Isso pode ser justamente essa necessidade da gente passar muitas vezes pelos mesmos lugares ou pelas mesmas provas para compreender algo, né? Porém, nunca vai ser exatamente a mesma experiência, né? A gente vai ganhando ferramentas e vai expandindo o nosso olhar, e aí, mas precisa ir passando
várias vezes, muitas vezes pela mesma prova, pelo mesmo tipo de prova, né? Sim. E tem algo também que, para mim, que é também não querer só passar, né? Porque ele tem que ficar. Acho que vai falar aqui na frente um pouquinho, ele tem que ficar, né? Então, muitas vezes existe essa vontade de se livrar. Deixa eu resolver isso aqui, deixa eu resolver isso aqui, né? E aqui ele está trazendo isso, olha, você só vai, quer dizer, você só vai saber como sair depois que você entender por que está. Senão não vai saber como sair. E para fazer isso você tem que estar aqui, né? E aqui, como é o Castelo do Silêncio, né? Acho que para frente aqui também em algum momento vai trazer um pouco disso. Tem a ver com esse tema da solidão, né? Eu vou ter que entrar nesse lugar. Eu acho que tem também uma outra questão, né? Que muitas vezes, quando a gente entra num local desconhecido, a gente parece, em primeiro lugar, assim, num primeiro momento, parece que não tem solução. Vamos lembrar que ele está embarcando numa jornada de autoconhecimento, né? Numa jornada de tentar encontrar o seu verdadeiro eu por trás de toda aquela carapaça, de toda aquela armadura, né? Que há tantos anos ele estava pegado. Então ele começa a adentrar num lugar silencioso, né? Sozinho, escuro, né? Um lugar desconhecido. E ele diz que não vê porta nenhuma, né? E muitas vezes é assim que a gente se sente, quando a gente se depara com o desconhecido, quando a gente se depara com uma situação nova. Eu não vou nem falar em problema, né? Vou falar em prova, vou falar aqui em provas nesse sentido, porque numa jornada a gente encara esses obstáculos, né? Como um cavaleiro encara, né? Como uma prova para poder superar, para poder passar para um estágio seguinte. E aqui ele só vai passar para a sala seguinte, para o estágio seguinte, quando ele superar essa sala, o que tem nessa sala, quando ele compreender isso, né? Então, num primeiro momento, dá uma angústia, porque não tem porta nenhuma, onde é que está a saída, né? Sim. Mas, se ele tiver paciência, se ele tiver tranquilidade, se ele ficar em silêncio e aceitar e viver como tu mesmo falaste, né? Não tentar fugir de cara, ele vai conseguir enxergar essa porta. Até um pouquinho antes aqui do trecho que a gente começou a ler, tem uma frase que terminando para nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Então, vamos para o próximo? Foi bem nomeado, ele pensou. Ele fala que é um silêncio muito, tem um silêncio incomparável, né? Legal. Vamos para o próximo? Vamos. Tá bem. Sinceramente, espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, explicou o rei. É mais fácil para os meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas muito poucos entendem a verdade. Então, quando a gente estava conversando, né, para preparar a nossa conversa de hoje, eu comentei que esse trecho me lembrou no Pequeno Príncipe, né, quando o aviador está contando a história, né, da jiboia que engoliu elefante e tal. E aí ele fala que os adultos não entendem nada, né, só querem saber dos números e tal, querem explicações razoáveis, né, as coisas têm que... Então, me lembrou justamente essa mesma ideia, né, de que existem certas formas de ser, expectativas que o mundo tem e que às vezes aí você tem que responder, né? E às vezes, nesse caso aqui, como o Rei está colocando, né? Talvez algo mais de uma caminhada interna, né? Não é algo que ele consegue, que
que parece de valor, vamos dizer assim. Uhum. Não parece de valor. Nessa caminhada da sua própria verdade, né? Como tu mencionou anteriormente, muitas vezes é mais fácil utilizar argumentos que sejam mais palatáveis para o mundo de hoje, né? Então, se a gente fala em, sei lá, em profissional, né? Eu vou fazer uma mudança, ou uma viagem, ou investir, né? Todo mundo entende se é por um profissional ou por um grande amor, né? Que é uma vivência de um amor hollywoodiano. Sim. Mas muitas vezes algumas decisões que são em prol de uma vida interior, né, de um crescimento interno, de uma busca, né, interna, muitas vezes não é compreendido. Então é interessante essa metáfora, né? E ele usa também a questão da cruzada, né? Porque é interessante, se uma cruzada, né? Vou para a guerra, né? Isso também é mais compreensível no mundo de hoje, né? O Sim. fato de ser uma batalha externa e não uma batalha interna, né? É interessante, porque as cruzadas eram para conquistar lugares, né? E aí, talvez aqui não deixa de ser uma cruzada, né? Mas para conquistar algo dentro, né? Dentro, Não, exatamente, e para não, dentro. e não exatamente fora. Muito bem. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Seguimos. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria neste caminho se não estivesse aprisionado nesta armadura. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. Foi aqui que começamos, né, hoje. Sim. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair. Sabe que uma coisa Foi que uma coisa que me lembrou isso aqui, para quem talvez tenha assistido em algum momento da vida, o filme The Wall, The que é Wall. o filme que foi feito em cima do álbum do Pink Floyd, The Wall. Eu não vi E, esse filme. então, normalmente a gente conhece trilha sonora de filme, né? Uhum. Mas esse é uma trilha cinematográfica de um álbum, né? É o Eles pegaram, contrário. porque o álbum conta uma história, né? Tem toda uma história ali. E no filme eles criam um personagem e tal. E aí tem algo interessante, porque vai contando a história desse personagem, e que é o Pink, né? E ele é enfim, um roqueiro famoso na história. O filme não tem muito diálogo, né? Ele é bem musical, assim, né? Bem forte, tá? Bem forte. E aí as coisas vão acontecendo e aí ele vai construindo um muro. E aí, se vocês lembrarem lá, né, tem não vou lembrar qual é a música do The Wall, mas que é quando ele vai a julgamento, que tem os martelinhos caminhando e tal, e aí ele é condenado a derrubar o muro, né? Bring down the wall, etc. E aí, lendo aqui, eu me lembrei, porque o filme, né, até porque a temática toda, né, tem coisas da guerra e tal, então é um filme forte, né, não é assim, só uma distração, né, ele é um filme, mas é interessante esse conceito, né, porque eles trazem essa ideia de que ele vai construindo um muro para se proteger, né, que é exatamente o que está colocado aqui. Tá posto aqui, né? É. Acho que em primeiro ponto ali, né, para a gente observar, diz respeito também à questão de que se ele não tivesse aprisionado na armadura, ele não teria iniciado esse caminho, né? Tem sempre nos mitos, né? Sempre tem todas as histórias de heróis, né? A gente sempre se pergunta, né? Mas e se ele não tivesse transgredido alguma regra, né? Ou se ele não tivesse
aceito a jornada, né? E se ele, né? Mas sempre tem esse ponto de incômodo, né? Ele nem se daria conta da necessidade de um caminho, ele nem se daria conta do quanto de onde ele poderia chegar se ele não tivesse em primeiro lugar esse incômodo, né? E como alguns mitos e algumas histórias contam, né? Se a vitória do herói já está garantida, para que ele tem que, né, batalhar? Mas é justamente para que ele possa ter essa aprovação, né? Para que ele possa se provar, colocar à prova a sua coragem, poder mostrar o seu valor, né? Sempre na conquista desse reino, né? É sempre essa metáfora dessa conquista desse reino interior. Mas se ele não tivesse em primeiro lugar nessa situação de prisão, ele nem, né, continuaria distraído por aí, né? E acho que tem algo, não lembro se a gente vai passar aqui, mas que é interessante também aí, retomando, né, as nossas temáticas aí da solidão e das relações humanas, que um dos gatilhos para isso não é só o fato, porque ele se dá conta que está preso quando, pelo estrago que isso gera nas relações que ele tem, Isso. ele vai tentar tirar e não consegue. Então, esse é interessante, né? Que ele machuca, né? Ele machuca, no caso, sei lá, psicologicamente, até fisicamente, né? Às vezes é barulhento, incômodo, né? A armadura faz barulho, etc. E quer dizer, isso faz com que ele tente fazer um movimento e ele se dá conta que, opa, agora já o negócio agarrou aqui. E o que é mais interessante é óbvio, assim, é óbvio, mas ao mesmo tempo, né, como tu sempre diz, o óbvio tem que ser dito. A primeira pessoa que faz ele se dar conta disso é a Juliette, que é a esposa dele, né? Então ele vê a tristeza dela, ele se comove com a tristeza dela, e é a relação mais íntima que ele tem, né? Que é a própria esposa. Sim. E aí, algo também que é interessante, que de fato, também vai aparecer no início, ele tem momentos em que ele fica isolado da esposa, do filho, né? Mas não é porque ele está sozinho no sentido positivo da coisa. É porque ele tá lustrando a armadura. É porque ele está lustrando a armadura. Ele está lustrando a armadura, ele está pensando nas grandes feitos que ele fez, né? Então é interessante também esse aspecto, que é, de fato, ele esqueceu como é ele sozinho, sem a armadura, né? Exato. É interessante isso, porque eu estava vendo um dado essa semana de que, em média, hoje a gente fica 40%, 45% a mais de tempo sozinho, né, do que antigamente. E modo de vida, né, e a forma que vivemos, e teletrabalho, enfim, uma série de coisas. Só que, ao mesmo tempo, né, então o que quer dizer que a gente não precisa necessariamente de mais tempo sozinho, né? A gente não sabe estar em nossa própria companhia, né? A gente já não sabe mais quem a gente é. Sim. Então, na verdade, essas barreiras que a gente vai colocando não é só na relação com os demais, é com a gente mesmo, né? Sim, porque nesse caso, e essa é a ideia, né? Quer dizer, a armadura que eu não consigo tirar, eu não consigo mais me ver, né? Não consigo mais olhar. E agora você falou de a gente tem mais tempo, né? Mas não usa o tempo. Eu me lembrei do Gandalf, no Senhor dos Anéis, quando ele diz para o Frodo, né, que não importa quanto tempo você tem, o que importa é que você faz com o tempo que lhe foi concedido.
né? Então, tem esse aspecto, né? E aí a gente volta aqui também com a questão ali inicial de, olha, você tem que compreender, então você tem que estar aqui, né? Uhum. Se você quiser fugir, não vai funcionar, não vai Porque dar certo. tudo é distração, né? Se hoje as pessoas têm em média 45% a mais de tempo sozinho, isso é bastante coisa. Porque antigamente era aquela coisa, né? Família grande e todo mundo na casa um do outro e muito mais vivência em comunidade, beleza, né? Pouca privacidade, né? Muitas vezes dividindo quarto com um monte de irmão, com um monte de primo, aquela coisa toda. E aí, hoje você tem muito mais tempo sozinho, mas ao mesmo tempo é isso que tu fala, né? Como é que usa esse tempo? Se é no celular, se é com outras distrações, se é com entretenimento o tempo todo, né? Se é, enfim, com distrações mesmo, que te impedem de estar no momento presente, né? De fato, como chegar a enxergar essas coisas, né? Então, o fato não é só a solução não é somente também estar sozinho, que nem ele tá ali no castelo, né? Uhum. Beleza, tá sozinho. Mas esse silêncio, que é muito mais do que só um silêncio de não falar, né? Também tem isso, tem a questão do estar sozinho e estar presente, né? E um certo silêncio e quietude também para poder se Sim, relacionar com isso, né? para poder encontrar a porta. Para poder encontrar a porta. Para poder encontrar a porta. Eu me lembrei também de eu vi era uma pesquisa, eu acho, não lembro de alguma universidade sobre a questão de diferentes estratégias para você reduzir o consumo, né, de redes sociais, né, enfim, essa coisa do consumo. E aí eles fizeram esse experimento com grupos adotando estratégias diferentes. Então, um grupo era bloqueando os aplicativos, etc, etc. O outro grupo era buscando alternativas mais produtivas, digamos assim, né, para Uhum, essa necessidade de distração. E aí é interessante porque os resultados, enfim, né, o pessoal que conseguiu realmente reduzir significativamente de forma mais duradoura, né, esse tempo na tela, foi o pessoal que buscou alternativas, né, de fazer coisas mais criativas, né, ocupar o seu tempo. E aí tem algo interessante também que agora eu não recordo, talvez eu tenha até já falado em algum. Nossa, depois tem que ouvir tudo de novo para não repetir. Mas tudo bem, não é uma informação ruim. Falando de que na verdade, o celular, né, ou os aplicativos, eles só dão um recurso mais fácil para fazer algo que a gente já faz, que é se distrair, né? Então, por exemplo, às vezes você está, sei lá, com alguém, está conversando e tal, e de repente a pessoa não está mais ali, porque ela está uhum. fisicamente, mas o olhar Já. já Hum, era. E aí eles falam disso. O celular é só um recurso que facilita um pouco esse processo ou dá uma alternativa a mais para isso, uhum. nem é mais saudável, porque às vezes também você ia para dentro de você mesmo, para o mundo da imaginação, talvez. Tudo bem que É. às vezes dá uma viajada na maionese, mas isso é outro assunto. E o celular, às vezes você está ali, né, sendo inclusive estimulando, né, consumo, etc. E tem todo uma outra temática. Mas é interessante a gente refletir sobre esse ficar sozinho, não ficar sozinho. E a questão do celular, ainda a conversa iria muito longe, nem vamos entrar nesse assunto, mas aí pessoal que tem falado aí de neurociência e de dopamina, né? Enfim, isso aí tá também super batido nesse sentido, né? De que
só piora, porque você vai tendo picos de dopamina, né? Essa dopamina barata que o pessoal está chamando, né? Então você tem a recompensa sem o esforço, e aí fica mais difícil ainda de engajar em alguma atividade, ou mesmo numa conversa, como tu falaste, né? Porque a gente vai como se fosse treinando o nosso cérebro para ter uma busca constante por novidade e recompensa rápida, né? Uhum. Então, Sim, é e uma também escala, né? e também o consumo, eu até acho, me chama sempre a atenção, né? Que as pessoas utilizam esse termo, né? Consumir conteúdo, né? Eu É, acho bem curioso. emblemático. Não é mais ler um livro, é consumir um conteúdo, né? Como se fosse uma coisa que eu estou comendo, assim. Eu acho, eu acho curioso, né? Linguagem, ela não é, né? Essas mudanças de linguagem não são à toa. À Elas não toa. são à toa. É, Mas ainda nesse trecho, Gê, se tu me permite assim, um depoimento mais pessoal, sim. né? Falando sobre esse é um tema que, obviamente, me toca bastante, tanto que eu tenho trabalhado, né, e estudado há um bom tempo, especialmente as relações na era, né, digital e hiperconectada. Mas é algo sutil isso, né, da construção das barreiras que fala nesse trecho, porque eu mesma já experienciei isso, né, na minha trajetória, sem perceber, são pequenas ações que vão te levando a construir um distanciamento mesmo, né? É uma escolha, às vezes mais consciente, às vezes menos consciente, mas é como se você fosse construindo uma barreira, e eu vejo que é muito por medo, primeiro, por falta de autoconhecimento, né? E consequentemente por medo, porque o que a gente não conhece, o desconhecido, ele gera medo, né? Então, se nem eu me conheço, se nem eu conheço o que tem dentro de mim, né? É claro que eu vou ter medo de expor isso para o mundo, né? De me deixar conhecer, né? E acho que a gente falou um pouquinho disso também no outro podcast, né? Que não se trata assim de, ai, minha vida é um livro aberto, então agora tenho que. Não se trata disso, né? Mas se trata sim do quanto, e aí cada um vai ter a sua medida, né? Mas do quanto a gente perde na riqueza, né, da possibilidade das relações, da riqueza que a gente pode construir, né, nas relações, nessas pontes entre um e outro, né? Mas para isso Sim. a gente tem que estar disposto, e essas barreiras a gente vai construindo de forma muito sutil. Às vezes são pequenas coisas. Quando a gente fala de celular, quando a gente fala do estilo de vida moderna, né? Ninguém está falando de ir para o mato, ir para o campo e largar tudo, né? Mas sem perceber, a gente está cada vez mais, né, no nosso mundinho, dentro do nosso apartamento, dentro do nosso condomínio, é, e se fechando, e já É, tem a possibilidade de botar no modo avião. Eu posso entrar no modo avião até fisicamente, né? E sim. ninguém me achar, se eu É. quiser, Eu, né? eu lembrei agora de outro filme, que é o Na Natureza Selvagem. Aham, esse eu vi. Que esse filme é muito, muito interessante, porque é baseado numa história real, né? Uhum, E é interessante porque o rapaz, o personagem, né? Que ele é. Eu não lembro o nome que ele se dá, mas o sobrenome que ele se intitula quando ele sai, né? Para fugir da sociedade é o Supertramp, eu lembro. Eu acho que é Alexander Supertramp, uma coisa assim. Então, para quem não assistiu, só assim rapidamente, né? É um rapaz que, enfim, acho que uma família de classe média americana e tal. E aí, quando ele se forma na faculdade, ele entrega o diploma para o pai e diz: tá, agora eu fiz o que você queria e agora. E aí ele tem uma ideia, né, de que o ser humano precisa voltar à natureza selvagem. Então ele quer ir para o Alasca, né? E ele quer ir para o Alasca
Só que ele naquela época não tinha internet, né? Então ele some. E aí ele, quando vai nos lugares, ele usa esse outro nome. E aí ele vai indo. E é muito, muito curioso, porque na trajetória dele, ele vai encontrando pessoas, vai tendo relações muito interessantes, assim, de proximidade, né, com o ser humano, mas ele não entende que, na verdade, o que ele está buscando é isso. Ele continua achando que a coisa é ir para o Alasca, né, e ficar sozinho no Alasca. E aí, eu vou me permitir dar um spoiler, porque é uma história real, então se você procurar na internet você vai saber o que acontece, então não acho que... E o filme é antigo também, né, pessoal? Sim. Então, se não assistiu até agora... Mas vai lá para o Alasca, né, e aí ele tá lá sozinho, como ele queria, e aí chega um momento que ele resolve que eu quero voltar, porque ele não tá mais aguentando ficar sozinho. Só que aí entrou o inverno, o rio subiu e tal, ele não consegue sair. E aí ele tinha estudado um pouco sobre para comer coisas mais Botânica. silvestres, né? Só que aí ele acaba comendo um negócio lá, ele confunde, porque ele tá com muita fome, e ele confunde uma coisa lá e, enfim, e aí tem um final trágico a história, né? Mas é interessante porque tem algo que ele se dá conta, que ele fala, né? Felicidade não é felicidade se não é compartilhada. E aí é interessante essa, porque ele também, né? Ele criou uma barreira em relação à família, né? Porque ele se afasta, mas de certa maneira essa ideia que ele criou uma barreira com todas as pessoas. Então, mesmo ele fazendo conexões verdadeiras, isso e aí talvez até tenha uma coisa que é interessante aqui, que é ele queria a natureza pura do ser humano, mas a natureza pura do ser humano não é selvagem no meio do mato, Animal. animal, né? A natureza pura do ser humano é essa natureza de estar junto, Relacional. né? Relacional. É. Só que na própria trajetória dele, ele tem que ficar muito sozinho, né? Porque a gente aprende por contraste, né? E uma solidão ali nesse caso negativa e até perigosa, né? Como enfim, depois, né? Acaba acontecendo uma fatalidade. Mas é interessante, né? Isso, porque não reconhece esse valor, né? Esse tesouro que é das relações humanas. E aí lembrando também do Pequeno Príncipe, a história de quando ele chega e tem um monte de rosas e ele diz assim: não é, a minha rosa era mentirosa, elas são todas iguais, né? E às vezes é isso, né? A gente cria e aí cria uma barreira, né? Cria né? A própria rosa, né? Ela quer uma redoma para proteger ela, né? Aham. Do vento e tal. Sim. Sim. Então, A família sempre vai ensinar a gente a se relacionar, né? E as dinâmicas familiares que acontecem com cada um, né, são as que sem um despertar e sem um esforço de transformação, a gente acaba replicando, né? E aí todos os traumas, enfim, barreiras que ele criou com a família, impediu de ver, eu lembrei desse trecho que tu comentaste, impedia de ver, né, mesmo que a coisa tivesse na cara dele, né? Por quê? Porque esse muro estava muito bem construído, então não tinha como enxergar. Mas aí precisou do contraste, né? Precisou de uma situação completamente oposta para ele poder enxergar e chegar nessa conclusão, né? é. E aí tem algo que depois aparece, né? A irmã dele, os pais, né? Daí falando também do aprendizado que eles tiveram com essa experiência, que obviamente foi traumática, né? Uhum. Para a família, em si, complexa, Uhum. né? Toda uma experiência forte, difícil, mas o que isso, né? E é interessante, tem o filme, para quem quiser assistir, com uma trilha sonora maravilhosa do Ed Ah, é. Vedder. Não, tem trilhas que eu escuto até hoje, assim, que eu Então deixo salvo. então esse É é uma bem delas. interessante e
As barreiras, as barreiras. Agora eu vou me permitir um parênteses aqui, dentro do parênteses do Também. filme, porque é muito interessante essa experiência de morar num lugar menor, né? E com mais senso de comunidade, né? Como é a experiência que eu estou tendo atualmente. E aí é muito engraçado, porque as pessoas elas fazem questão de você saber o nome de você, né? Como que pode que alguém. Foi muito engraçado. Eu estava no restaurante aqui pertinho de casa, e aí me ofereceram um suco, né? E eu disse: não, eu já pedi ali para o rapaz. E aí, o rapaz do caixa, eu já pedi para o rapaz do caixa. Aí o garçom falou assim: o Beto. Mas foi com aquela, sabe, com uma intenção assim, do tipo, o Beto, né? Do tipo, ele tem nome, o nome dele é Beto. Então, tanto que eu já saí de lá chamando de Beto. Tchau, Beto. Tipo, é o Beto, que nem a gente foi fazer. Fui com um grupo que eu faço voluntariado aqui, né? A gente foi também fazer um voluntariado numa comunidade aqui próxima. E aí eu encontrei o menininho, né? E eu perguntei como é o teu nome. Ele falou: meu nome é Osni, filho do Chiquinho, né? Posicionando já na comunidade, né? Com orgulho. Então é muito interessante, porque é sutil, mas a gente vai perdendo, né? No corre-corre do dia a dia, no estilo de vida que a gente leva, a gente vai perdendo detalhes da relação humana, né? Sem perceber. Não é o rapaz do caixa, é o Beto, né? E isso é um colorido, né? É um Me veio colorido. de novo algo que a gente falou no último podcast, né? Quando fala assim que as coisas têm um brilho, né? É como se você mudou a lente e aí você começa a ver com outra, quer dizer, com outra qualidade, né? Você consegue perceber outra qualidade, porque na verdade já estava ali, é você que não estava vendo, né? O Beto sempre foi o Beto, Exato, mas agora o Beto, né? né? O rapaz do caixa se tornou Se tornou para você o Beto, né? Então muito é Pequeno interessante. Príncipe isso. É, Não, é interessante demais, demais. Na sutileza. E no caso aqui do nosso cavaleiro, né? Tem um outro detalhezinho ali também da relação com a esposa, que é a relação mais próxima que foi o gatilho para ele perceber que ele já não conseguia mais tirar. Foi por causa do amor por ela, né? Que ele tentou tirar a armadura pela primeira vez e não conseguiu. Tem um aspecto que a gente também falou no segundo podcast, que é do sorriso. Ele não via mais a esposa sorrir, né? Se não me engano, tem uma frase que ele fala. Se não me engano, tem uma frase que ele fala assim, né? Que ele já não lembrava a última vez que ele tinha visto a esposa sorrir. Então. mas ela também não conseguia ver ele, né? Porque estava dentro da armadura. Porque tem isso, né? O filho e ela começam a esquecer de como ele era, né? Sim, Só tem um retrato para olhar. sim, Tá ali o seu pai. a Muito bom. memória. Vamos para o último? Bom, vamos para o último. Ó, e tem tanta coisa boa, né? É. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. O rei riu, pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para compreender quando estou aprisionado e retornar aqui para aprender mais sobre mim. Só sei que nada sei, mas isso já é saber alguma coisa. O mais importante, né? Que é saber que precisa continuar a busca. Essa é a questão, né? Acaba com qualquer sentido de vaidade, de soberba, né? Então, você não precisa ser. Ele está dizendo aqui: eu não preciso ser sábio, né? Eu só preciso saber o suficiente para entender quando que eu preciso me recolher de novo, quando que eu preciso voltar para dentro, quando que eu preciso aprender mais sobre mim para seguir na jornada, né? Porque é uma Sim. jornada que
pode ver, né? A primeira vez que o cavaleiro está entrando no Castelo do Silêncio, que é o primeiro castelo pela primeira vez, e o rei ele já tem cancha no castelo. O rei já foi muitas vezes no castelo, né? Sim. Porque é um desvelar, né? É uma caminhada onde você vai ganhando uma nova perspectiva, vai, enfrenta algumas batalhas, retorna de novo, né? Depois tira mais alguns véus a respeito de você. É como muitas vezes a gente, sei lá, para quem faz, né, suas reflexões aí, talvez se identifique com isso. A gente olha para algum defeito, alguma falha nossa, né, e pensa, puxa, eu tenho que transformar isso. Aí você começa a trabalhar em cima daquilo e vê que aquilo ali é só uma pontinha, mas que na verdade, no fundo, não é bem aquilo ali que tu tem que trabalhar, né? É uma outra coisa que É tá. só a ponta do iceberg. E aí a gente vai desvelando e enxergando que o que a gente achava que era, na verdade, não era bem aquilo, né? Ah, achei que era uma vaidade, na verdade era outra coisa, né? Sim. E E entender que aí vem a própria talvez ideia, né, da jornada do herói, né, que é de isso é um processo humano, né? Isso que inclusive a jornada do herói do Campbell é base, né, para muitos filmes, para livros como esse aqui, né? Porque, se eu não me engano, o Robert Fisher ele era roteirista de teatro, enfim, então é um cara que tem, né, ele tem essa coisa que é uma trajetória humana, de a gente está vivendo, e isso também eu acho que é interessante no sentido da gente conseguir vislumbrar as experiências de outra forma, saber que todo mundo tá na trajetória, né? E às vezes eu tô na cruzada efetivamente, tô na batalha lá, e tem momentos que eu vou para dentro do castelo, depois o outro vai para lá e vão. Quer dizer, isso é parte da vida, né? Isso, inclusive, nos dá uma possibilidade de ter uma compreensão melhor, né? de Da sermos vida. mais gentis até com os demais, né? Sim. Eu talvez eu tenha comentado com você, e não exatamente aqui, mas Em off. em off, Em off. nas nossas conversas em modo avião, que de uma é um cara tem um perfil no, sei lá, YouTube, Instagram, e ele faz gentilezas assim, né? Mas as gentilezas dele são sempre assim, depende da pessoa confiar nele sem. E aí tem uma coisa que ele faz que eu acho muito interessante, que ele chega para uma pessoa e fala assim, diz, olha, eu tive um dia muito difícil hoje, você pode conversar um pouquinho comigo? E aquilo me deixou assim, eu disse, nossa, que... Porque às vezes é a armadura, né? No momento em que você teve esse dia difícil, você vai com os espetos para os outros, né? E talvez, sei lá, se a gente tivesse uma abordagem mais objetiva até e direta, olha, meu dia não foi bom hoje, né? Talvez as coisas, os processos seriam mais, até coisas, né? Como a gente falou no outro, né? Muito prático, tem coisas do trabalho às vezes, né? Porque às vezes a gente não está entendendo, né? Às vezes a pessoa tá com um comportamento, com coisa, a gente não está entendendo exatamente o que é aquilo, e tem a ver com algo que ela, sei lá, que viveu, que passou, que está difícil, né? Então, essa tem uma parte assim que é uma naturalidade, né? Uma naturalidade que é tipo isso que você falou, o cara diz, não, esse ali é o Beto, pô, né? Não, isso me lembra quando as pessoas falam, quando tu pergunta, oi, tudo bem? E a pessoa fala, na verdade não. Isso dá um impacto, porque quando você pergunta se tá tudo bem, no geral é tão automático que você, na verdade, não quer saber se tá realmente tudo bem, né? Sim. E eu tenho uma.
Isso que tu traz é bem, bem interessante, essa naturalidade, né? Eu tenho uma história bem, para mim, emocionante, né? Me tocou bastante de uma conversa que foi assim também. Eu com pressa, né? Tem que passear com o cachorro, tem que sair com o cachorro e tem que já correr e tal. E aí um rapaz me pediu, ele estava sentado na parada de ônibus, e aí ele me pediu se eu tinha um tempinho para falar com ele, que ele estava precisando conversar. Olha só. E estava numa situação bem difícil, no fim das contas. É claro, o primeiro impulso da armadura, né? A gente, no automatismo, muitas vezes a gente sai na rua armado, né? Por todo o estilo de vida que a gente tem, e muitas vezes precisa, né? Mas assim, tem uma sutileza, né? Tem uma sutileza entre você se cuidar, tá atento, tá posicionado, mas não necessariamente armado, né? Eu acho que isso, saber transitar por aí é interessante. E aí, por algum motivo, naquele momento, eu não consegui não dar ouvidos, não dar atenção, né? E foi muito interessante, porque ele pegou o meu Instagram e falou: a senhora vai ver, eu vou mudar de vida, vou fazer tal coisa e não sei o quê, e daí daqui um mês eu vou lhe escrever no Instagram, eu vou escrever no Instagram da senhora, dando boas notícias. E eu fiquei esperando, e ele atrasou 2 dias, mas ele mandou boas notícias, voltou para casa da família dele, tudo, né? E ele não me pediu nada, porque no geral a gente anda na rua, alguém chama, tu já pensa que vai pedir alguma coisa, vai pedir dinheiro, né? Ele não me pediu nada, ele pediu para conversar. Isso me tocou muito. E aí, na temática aqui do livro, né? Se a gente está todo mundo de armadura e armado, né? Não vai conseguir. Então, é realmente valioso, né? Essa relação entre encontrar algo valioso dentro para poder enxergar, encontrar algo valioso fora, né? Isso é muito legal. E aí? Por onde fechamos? Eu acho que a última parte não vai dar tempo, mas quem sabe para um próximo? Sim, fica gostinho de quero mais. A próxima parte ela fala justamente sobre a jornada ser solitária, né? Aliás, ela não é solitária, ela tem que ser feita sozinho. Né? Cada um tem que fazer a sua jornada sozinho, né? Mas todo mundo está embarcado nas suas jornadas, né? Então, a gente... Vamos marcar uma próxima? Vamos. Vamos, a gente vai... No Castelo de Silêncio. A gente tem que ver ele sair de dentro da armadura, né, pessoal? Tem que ver ele sair de dentro da armadura. Estamos torcendo por ele. Legal. Então, agora, como a gente comentou no último, aguardem. O próximo teremos um terceiro elemento. Sim, próximo episódio, que não vai ser sobre o cavaleiro preso na armadura, mas vai ter um cavalheiro aqui conosco, um terceiro elemento. Aguardem. Legal, para a gente dar um colorido a mais aqui para as nossas conversas e poder continuar falando sobre solidão positiva, relações humanas e o valor que isso tem para a gente viver de forma mais saudável. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada por hoje. Muito bom. Então, até a próxima, pessoal. E tirem a armadura.